Tudo bem? Eu vou fazer a leitura do Decreto 11.072, de 17 de maio de 2022, que dispõe sobre o Programa de Gestão e Desempenho PGD, da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput dos incisos 4 e 6, alineada à Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 19 da Lei 8.112 de 1990, decreta: Objetivo. Artigo 1. Este decreto dispõe sobre o Programa de Gestão e Desempenho, PGD, da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, o DAF. Parágrafo único. O PGD é instrumento de gestão que disciplina o desenvolvimento e a mensuração das atividades realizadas pelos seus participantes, com foco na entrega por resultados e na qualidade dos serviços prestados à sociedade. Âmbito de aplicação. Este decreto aplica-se à Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, o DAF. Direta, autárquica e fundacional. Integrante do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, SIPEC, e do Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal, SIORG. Esse decreto se aplica aos seguintes agentes públicos: servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, empregados públicos em exercício na administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, de novo, o DAF, administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, contratados por tempo determinado, estagiários. Esse decreto ele não se aplica aos militares das Forças Armadas. Autorização para instituir o PGD. Os ministros de Estado, os dirigentes máximos dos órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República e as autoridades máximas das entidades poderão autorizar a instituição do PGD para o exercício de atividades que serão avaliadas em função da efetividade e da qualidade das entregas. A substituição dos controles de assiduidade e pontualidade dos participantes do PGD por controle de entregas e resultados, independentemente da modalidade adotada, seja presencial ou remota, observará o disposto dos atos que trata o artigo 16. A instituição do PGD é ato discricionário da autoridade máxima do órgão ou da entidade e observará os critérios de oportunidade e conveniência. A autoridade máxima do órgão ou da entidade poderá suspender ou revogar o PGD por razões técnicas ou de conveniência e oportunidade, devidamente fundamentadas. As competências que tratam o caput e o parágrafo 3 poderão ser delegadas aos dois níveis hierárquicos imediatamente inferiores com competência sobre a área de gestão de pessoas, vedada a subdelegação. Instituição e manutenção do PGD. A instituição do PGD se dará no âmbito de cada autarquia, fundação pública ou unidade da administração direta de nível não inferior ao da secretaria ou equivalente, por meio de portaria da autoridade máxima, vedada a delegação, e preverá, no mínimo, os tipos de atividades que poderão ser incluídas no PGD, o quantitativo de vagas, as vedações à participação, se houver, o eventual nível de produtividade adicional exigido para o teletrabalho, o conteúdo do termo de ciência e responsabilidade a ser firmado entre o participante e sua chefia imediata e a antecedência mínima nas convocações para o agente público comparecer à sua unidade. No âmbito dos gabinetes dos ministros de Estado, a competência de que se trata o caput será exercida pelo chefe de gabinete. A instituição do PGD não poderá implicar dano à manutenção da capacidade da pleno atendimento ao público interno e externo.
serão divulgados em sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade, o ato que se refere ao caput e os resultados obtidos com o PGD. A instituição do PGD exigirá a adoção de sistema informatizado de acompanhamento e controle que permita o monitoramento eficaz do trabalho efetivamente desenvolvido pelo agente público. Os órgãos e as entidades disponibilizarão ao órgão central do CIPEC e ao órgão central do CIORG as informações referentes aos respectivos PGD e seus resultados. A disponibilização que trata o parágrafo 5º será realizada conforme as normas do órgão central do CIPEC e do órgão central do CIORG. Caberá às autoridades de que trata o caput do artigo 3º assegurar o cumprimento dos dispostos nos parágrafos 4 e 5º deste artigo. A instituição do PGD e a manutenção do PGD ocorrerão no interesse da administração e não constituirão direito do agente público. Modalidades do PGD. O PGD poderá ser adotado nas seguintes modalidades: presencial ou teletrabalho. A modalidade presencial a que se refere o inciso 1 do caput poderá ser tomada obrigatória pelas autoridades referidas no caput do artigo 3. Seleção para adesão ao PGD. Quando o quantitativo de interessados em aderir ao PGD superar o das vagas disponibilizadas, o dirigente da autoridade selecionará os participantes do PGD, de modo impessoal, com base nas atividades a serem desempenhadas e na experiência dos interessados. Sem prejuízo do disposto no caput, poderão ser previstos outros critérios específicos, devidamente fundamentados. O dirigente da unidade estabelecerá e divulgará os critérios técnicos necessários à adesão dos interessados ao PGD. Compatibilidade do PGD com o cargo. A participação no PGD, independentemente da modalidade, considerará as atribuições do cargo e respeitará a jornada de trabalho do participante. Regras especiais para o teletrabalho. O teletrabalho dependerá de acordo mútuo entre o agente público e a administração, registrado no termo de ciência e responsabilidade. Poderá ocorrer em regime de execução integral ou parcial. Ficará condicionado à compatibilidade com as atividades a serem desenvolvidas pelo agente público e à ausência de prejuízo para a administração. Terá a estrutura necessária, física e tecnológica providenciada e custeada pelo agente público e exigirá que o agente público permaneça disponível para contato no período definido pela chefia imediata e observado o horário de funcionamento do órgão ou da entidade, por todos os meios de comunicação. A alteração da modalidade presencial para teletrabalho para os contratos por tempo determinado de que trata o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 2 será registrada em aditivo contratual. A alteração da modalidade presencial para teletrabalho para os estagiários de que trata o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 2º ocorrerá por meio da celebração de acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente, o estagiário e, exceto se este for emancipado ou tiver 18 anos de idade ou mais, o seu representante ou assistente legal. A alteração de que trata o parágrafo 2º deverá constar do termo de compromisso de estágio e ser compatível com as atividades escolares ou acadêmicas exercidas pelo estagiário. Na hipótese de empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista em exercício na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, a alteração da modalidade presencial para teletrabalho dependerá de autorização da entidade de origem, sem prejuízo aos demais requisitos deste decreto. O disposto no inciso 4 do caput constará expressamente do termo de ciência e responsabilidade. Para fins do disposto do inciso 5 do caput, o agente público deverá informar e manter atualizado um número de telefone, fixo ou móvel, de livre divulgação tanto dentro do órgão ou da entidade quanto para o público externo que necessitar contatá-lo.
A opção pelo teletrabalho não poderá implicar aumento de despesa para a administração pública federal. Retorno ao trabalho presencial. O participante do PGD na modalidade de teletrabalho deverá retornar no prazo de 30 dias à atividade presencial no órgão ou na entidade de exercício, se for excluído da modalidade de teletrabalho ou do PGD, ou se o PGD for suspenso ou revogado. Na hipótese prevista no inciso 2 do caput, o prazo poderá ser reduzido mediante a apresentação de justificativa das autoridades referidas no artigo 4º. O participante do PGD na modalidade de teletrabalho poderá retornar ao trabalho presencial independentemente do interesse da administração, a qualquer momento. Na hipótese prevista no parágrafo 2, o órgão ou entidade poderá requerer a comunicação do retorno ao trabalho com antecedência mínima de 30 dias. O participante do PGD manterá a execução das atividades estabelecidas por sua chefia imediata até o retorno efetivo à atividade presencial. Formalização da adesão ao PGD. Para aderir ao PGD, o agente público e sua chefia imediata firmarão um plano de trabalho que conterá, no mínimo, as seguintes informações: data de início e de término, atividades a serem executadas pelo participante, metas e prazos, termo de ciência e responsabilidade. O participante do PGD comunicará à sua chefia imediata a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequação das metas e dos prazos ou possível redistribuição das atividades constantes do seu plano de trabalho. Teletrabalho no exterior. Além dos requisitos gerais para adesão à modalidade, o teletrabalho com o agente público residindo no exterior somente será admitido para servidores públicos federais efetivos que tenham concluído o estágio probatório em regime de execução integral no interesse da administração, se houver PGD instituído na unidade de exercício do servidor, com autorização específica da autoridade que trata o caput do artigo 3, permitida a delegação ao nível hierárquico imediatamente inferior e vedada a subdelegação, por prazo determinado, com manutenção das regras referentes ao pagamento de vantagens remuneratórias ou indenizatórias, como se estivesse em exercício no território nacional e, em substituição a afastamento para o estudo no exterior previsto no artigo 95 da Lei 8.112, quando a participação no curso puder ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo. Exercício provisório de que trata o parágrafo 2 do artigo 84 da Lei 8.112, acompanhamento de cônjuge afastado nos termos dispostos nos artigos 95 e 96 da Lei 8.112, remoção de que trata a alínea B, inciso 3 do parágrafo único do artigo 36 da Lei 8.112, quando o tratamento médico necessite ser realizado no exterior, ou licença para acompanhamento de cônjuge que não seja servidor público deslocado para o trabalho no exterior, nos termos disposto no caput do artigo 84 da Lei 8.112. A autorização para teletrabalho no exterior poderá ser revogada por razões técnicas ou de conveniência e oportunidade por meio de decisão fundamentada. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, será concedido o prazo de 2 meses para o agente público retornar às atividades presenciais ou ao teletrabalho a partir do território nacional, conforme os termos da revogação da autorização de teletrabalho. O prazo estabelecido no parágrafo 2 poderá ser reduzido mediante justificativa das autoridades a que se refere o artigo 4º. O participante do PGD manterá a execução das atividades estabelecidas por sua chefia imediata até o retorno efetivo à atividade presencial. Poderá ser permitida pelas autoridades de que trata o caput do artigo 3º de forma justificada a realização de teletrabalho no exterior pelos seguintes empregados públicos em exercício na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, enquadrados em situações análogas àquelas referidas no inciso 8 do caput deste artigo.
Empregados estatais em exercício na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, com ocupação de cargo em comissão, desde que a entidade de origem autorize a prestação de teletrabalho no exterior, ou empregados que façam parte dos quadros permanentes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. É de responsabilidade do agente público observar as diferenças de fuso horário do país em que pretende residir para fins de atendimento da jornada de trabalho fixada pelo órgão ou pela entidade de exercício. A autoridade que trata o caput do artigo 3 poderá substituir o requisito previsto no inciso 8 do caput por outros critérios. O total de agentes públicos abrangidos pela exceção à exigência prevista no inciso 8 do caput e no parágrafo 7 não poderá ultrapassar 10% do quantitativo de vagas de que trata o inciso 2 do caput do artigo 4º. O prazo de teletrabalho no exterior será de, na hipótese do parágrafo 7, até 3 anos, permitida a renovação por igual período ou inferior. E, nas hipóteses previstas no inciso 8 do caput, o termo de duração do fato que o justifica. Na hipótese prevista na alínea E do inciso 8 do caput, caberá ao requerente comprovar o vínculo empregatício do cônjuge no exterior. Diárias e passagens. Nos deslocamentos em caráter eventual ou transitório ocorridos no interesse da administração para localidade diversa da sede do órgão ou da entidade de exercício do agente público, o participante do PGD fará jus a diárias e passagens e será utilizado como ponto de referência a localidade a partir da qual exercer suas funções remotamente ou, caso implique menor despesa para a administração pública federal, o endereço do órgão ou da entidade de exercício. O participante do PGD na modalidade de teletrabalho que residir em localidade diversa da sede ou do órgão ou da entidade de exercício não fará jus a reembolso de qualquer natureza ou a diárias e passagens referentes às despesas decorrentes do comparecimento presencial à unidade de exercício. Adicional noturno. Não será devido o pagamento de adicional noturno aos participantes do PGD de que trata este decreto. O disposto no caput não se aplica aos casos em que for comprovada a atividade, ainda que remota, prestada em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, desde que haja necessidade comprovada da administração pública federal e autorização concedida por sua chefia imediata. Adicionais de pagamentos vedados no caso de teletrabalho. É vedado o pagamento ao participante do PGD na modalidade de teletrabalho em regime de execução integral de adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade ou irradiação ionizante e gratificação por atividades com raio-x ou substâncias radioativas. Normas complementares. O órgão central do CIPEC e o órgão central do CIORG expedirão, no âmbito de suas competências, os atos complementares necessários à execução do disposto neste decreto. Normas transitórias. O disposto nesse decreto aplica-se às situações em curso na data de sua entrada em vigor. O agente público em teletrabalho no exterior, na data de entrada em vigor deste decreto, deverá adequar-se às suas disposições até 1º de dezembro de 2022, nos termos do disposto do artigo 12, ou voltar a residir no país. Quanto às revogações, ficam revogados o parágrafo 6º do artigo 6º do Decreto 1590 de 1995 e o artigo 5º do Decreto número 10.789 de 2021. Vigência. Este decreto entra em vigor em 1º de junho de 2022.